Milionário se disfarça de mecânico e começa a trabalhar em uma oficina 2 dias depois. Fica horrorizado quando algo acontece. O sol nascia sobre os arranha-céus de vidro e aço da metrópole, banhando de ouro as janelas da cobertura de luxo, onde Ricardo Neves, herdeiro do Império Neves, despertava com um profundo suspiro. Seus olhos, da cor do café mais caro, percorreram o quarto decorado com móveis de design e obras de arte avaliadas em milhões. Tudo gritava opulência, mas para Ricardo, cada objeto era mais uma algema na gaiola dourada que o aprisionava. Ele se levantou da cama, king size, seus pés descalços, afundando no tapete persa macio. Caminhou até a janela, que ocupava toda uma parede, e observou a cidade que se estendia à sua frente. Dessa altura, as pessoas pareciam formigas, minúsculas e insignificantes. Assim ele se sentia, apesar de sua fortuna e seu sobrenome. Pequeno, insignificante, preso em um mundo que não havia escolhido. "Senhor Neves, seu café da manhã está pronto", anunciou uma voz através do interfone. Ricardo fechou os olhos, contando até 10, antes de responder com um seco "Obrigado, Carlos", enquanto se vestia com um terno feito sob medida que custava mais que o salário anual de muitos. Ricardo repassava mentalmente seu plano. Hoje era o dia. Hoje deixaria tudo isso para trás. A fortuna, o sobrenome, as responsabilidades. Hoje, Ricardo Neves desapareceria. No salão de jantar, seu café da manhã o esperava. Ovos beneditinos, salmão defumado, frutas exóticas cortadas com precisão cirúrgica. Mal tocou na comida. Seu estômago era um nó de antecipação e medo. Será que estava realmente preparado para deixar tudo para trás? "Senhor, seu pai ligou. Quer lembrá-lo da reunião do conselho às 10, informou Carlos, o mordomo, com seu habitual tom formal. Ricardo assentiu, fingindo interesse. "Obrigado, Carlos, estarei pronto a tempo." Mas não haveria reunião. Não haveria mais conselhos administrativos, nem decisões que afetassem as vidas de milhares de funcionários, nem mais viver sob a sombra esmagadora de seu pai. Antônio Neves, o magnata implacável que havia construído o império familiar com sangue, suor e, segundo os rumores, algumas lágrimas alheias. Quando Carlos se retirou, Ricardo pegou seu celular e enviou uma mensagem criptografada. "A águia voa ao amanhecer." Era o sinal que seu único cúmplice esperava. Meia hora depois, Ricardo saía de seu edifício vestido com um terno impecável, pasta na mão, como qualquer outro dia. Subiu em seu Ferrari e dirigiu até as aforas da cidade. Em uma área industrial abandonada, encontrou um velho Volkswagen detonado. Ali o esperava Miguel, seu amigo de infância e o único em quem confiava para esta missão. "Tem certeza disso, Rick?" perguntou Miguel, preocupação evidente em seus olhos. Ricardo assentiu, tirando o paletó do terno. "Mais certeza do que nunca, irmão." Com movimentos rápidos, Ricardo se trocou. O terno de grife foi substituído por jeans desbotados, uma camiseta simples e um boné de beisebol. Miguel lhe entregou uma bolsa com dinheiro em espécie, documentos falsos e as chaves do Volkswagen. "Lembre-se, agora você é Alberto Santos, mecânico", disse Miguel abraçando seu amigo. "Cuide-se, por favor." Ricardo, agora Alberto, retribuiu o abraço com força. "Obrigado por tudo, Miguel. Destrua o telefone como combinamos." Com um último aperto de mãos, Ricardo subiu no velho carro e partiu, deixando para trás a cidade, sua identidade e a vida que havia conhecido até então. A viagem foi longa e solitária. Horas se transformaram em dias enquanto Alberto atravessava o país, parando apenas para comer em pequenos restaurantes de beira de estrada e dormir em motéis baratos. Cada quilômetro que o afastava da metrópole era um peso que se levantava de seus ombros. Finalmente, depois de quase uma semana de viagem, chegou ao seu destino. Vale Oculto, uma pequena cidade perdida entre montanhas e florestas. Era tão diferente da selva de concreto de onde vinha, que por um momento Alberto pensou que havia viajado não só em distância, mas no tempo. A cidade era pitoresca, com casas de cores pastéis
e ruas de paralelepípedos. Na praça central, uma fonte borbulhava alegremente, rodeada de idosos que conversavam em bancos de madeira e crianças que brincavam sem preocupações. Alberto estacionou em frente a uma pequena oficina mecânica. A placa, desbotada pelo sol, dizia Oficina do Sr. João. Respirou fundo e saiu do carro. Era hora de começar sua nova vida. O tilintar de um sino anunciou sua entrada na oficina. O cheiro de óleo e metal o recebeu, tão diferente dos perfumes caros aos quais estava acostumado. Um momento! Gritou uma voz debaixo de um carro levantado. Alberto esperou, nervoso, brincando com a alça de sua bolsa. Finalmente, um homem de uns 60 anos, com o rosto manchado de graxa e um sorriso amável, apareceu limpando as mãos com um pano. Bem-vindo, forasteiro, sou João. Em que posso ajudá-lo? Perguntou o homem, estendendo uma mão calejada. Alberto a apertou, surpreso com o calor do gesto. Sou Alberto Santos. Estou procurando trabalho. Sou mecânico e bem. Estou recomeçando. João o olhou de cima a baixo, como se o avaliasse. Mecânico, hein? E o que traz você ao nosso pequeno canto do mundo, Alberto? Por um momento, o pânico se apoderou de Alberto. E se sua mentira fosse descoberta? E se João visse através de sua fachada? Mas se obrigou a se acalmar e respondeu com a história que havia ensaiado durante sua viagem. Venho da cidade grande. Tive problemas pessoais. Precisava de um ar novo, começar do zero. Um amigo me falou de Vale Oculto. Disse que era um bom lugar para recomeçar. João assentiu lentamente, uma centelha de compreensão em seus olhos. Todos nós temos um passado, filho. O importante é o que fazemos com nosso presente. Fez uma pausa, olhando ao redor da oficina. Bem, a verdade é que eu poderia usar um par de mãos extra por aqui. Que tal me mostrar o que você sabe fazer? O alívio inundou Alberto. Obrigado, senhor. Não vou decepcioná-lo. Me chame de João, rapaz. Aqui somos todos uma família. As horas seguintes foram um teste de fogo para Alberto. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários e segurar taças de champanhe, agora lutavam com chaves inglesas e velas de ignição. Mas, para sua surpresa, encontrou um estranho prazer no trabalho, físico. Cada gota de suor, cada mancha de graxa, era um lembrete de sua nova liberdade. Ao cair da tarde, João lhe deu um tapinha nas costas. Nada mal para um garoto da cidade. O trabalho é seu se quiser. Não posso pagar muito, mas inclui um quarto nos fundos da oficina. Alberto sentiu que poderia chorar de alegria. Eu aceito. Obrigado, João. Você não sabe o que isso significa para mim. Bem-vindo a Vale Oculto, Alberto amanhã te apresento ao resto da cidade. Aqui, cuidamos dos nossos. Naquela noite, deitado em uma cama simples, em um quarto pequeno, mas limpo, Alberto olhou pela janela. As estrelas brilhavam com uma intensidade que nunca havia visto na cidade. Pela primeira vez em anos, sentiu paz. Mas o destino tinha outros. Planos para Alberto. Planos que começariam a se revelar com a chegada do amanhecer. E uma cliente muito especial na oficina. O sol mal se assomava sobre as montanhas, quando o barulho de um motor tossindo acordou. Alberto vestiu-se rapidamente e saiu para a oficina onde encontrou João já, trabalhando em um velho Chevette que parecia ter visto dias melhores. Bom dia, rapaz, cumprimentou João com um sorriso. Parece que temos trabalho, cedo. Pode dar uma olhada no motor enquanto eu falo com a cliente? Alberto assentiu e se aproximou do carro. Enquanto se inclinava sobre o capô aberto, ouviu uma voz feminina que o fez conter a respiração. Obrigada por me atender tão cedo, seu João. Este velho carro é meu único meio de chegar ao trabalho. Essa voz havia algo nela que despertou uma lembrança distante em Alberto. Lentamente, virou-se para olhar a dona daquela voz, melodiosa, e sentiu que o mundo parava. Ali, falando animadamente com João, estava a mulher mais linda que Alberto já havia visto. Seu cabelo castanho caía em ondas sobre seus ombros, emoldurando um rosto de traços delicados e olhos da cor do mar em calmaria. Vestia-se de maneira simples, com jeans e uma blusa florida,
mas irradiava uma elegância natural que nenhum vestido de grife poderia igualar. Mas não era só sua beleza que deixou Alberto sem fôlego. Havia algo mais, algo que não conseguia localizar. Uma sensação de familiaridade, como um déjà vu que escorregava entre seus dedos cada vez que tentava agarrá-lo. "Ei, Alberto!" A voz de João o tirou de seu transe. "Venha conhecer Júlia. É nossa professora da escola e uma das melhores pessoas que você vai conhecer em Vale Oculto." Alberto se aproximou, limpando as mãos em um pano, subitamente consciente de sua aparência desleixada. "Muito prazer, Júlia, sou Alberto, o novo mecânico." Júlia lhe sorriu, e Alberto sentiu seu coração dar um salto. "Bem-vindo a Vale Oculto, Alberto. Espero que nossa pequena cidade te trate bem." Quando suas mãos se tocaram em um aperto, Alberto sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Os olhos de Júlia se abriram ligeiramente, como se ela também tivesse sentido algo. "Obrigado", conseguiu dizer Alberto, lutando para manter a compostura. "Todos têm sido muito gentis até agora." Júlia manteve seu olhar um momento a mais do que o necessário, antes de se voltar para João. "Então, acha que poderão consertar meu carro para esta tarde? Tenho que levar as crianças para uma excursão amanhã." "Não se preocupe, querida", respondeu João. "Alberto e eu cuidaremos disso, estará pronto para a tarde." Júlia sorriu agradecida e se despediu, não sem antes lançar um último olhar curioso a Alberto. Quando ela foi embora, Alberto ficou olhando para a porta, perdido em seus pensamentos. "Ela é solteira, caso esteja se perguntando", disse João com um sorriso maroto. Alberto corou. "Eu não quero dizer..." João riu. "Calma, rapaz, só estava brincando. Embora deva dizer que nunca vi Júlia olhar assim para ninguém, talvez você seja exatamente o que esta cidade precisava." As palavras de João ressoaram na mente de Alberto enquanto trabalhava no carro de Júlia. Por que se sentia tão atraído por ela? Não era só sua beleza, havia algo mais, algo que não conseguia explicar. À medida que o dia avançava, Alberto se mergulhou no trabalho, mas sua mente continuava voltando a Júlia. Havia algo nela, na forma como o havia olhado, que despertava lembranças enterradas no mais profundo de seu ser. Enquanto ajustava uma peça do motor, uma lembrança fugaz cruzou sua mente. Uma risada juvenil, o aroma de jasmim, um balanço sob um grande carvalho. Mas tão rápido quanto veio, a lembrança se desvaneceu, deixando-o confuso e com uma estranha sensação de nostalgia. "Tudo bem, Alberto?" perguntou João, notando sua distração. Alberto sacudiu a cabeça, tentando clarear seus pensamentos. Sim, só estava pensando em casa." João o olhou com compreensão. "O lar é onde o coração encontra paz, rapaz. Talvez você esteja mais perto de casa do que pensa." As palavras de João, embora enigmáticas, reconfortaram Alberto. Continuou trabalhando, mas agora com uma nova determinação. Fosse o que o destino lhe tivesse preparado em Vale Oculto, estava pronto para enfrentá-lo. No meio da tarde, o carro de Júlia estava pronto. Alberto se ofereceu para entregá-lo pessoalmente, ignorando o sorriso conhecedor de João. Dirigiu até a pequena escola da cidade, um prédio de tijolos vermelhos rodeado por um pátio cheio de risos infantis. Estacionou e desceu do carro, seu coração batendo forte ante a perspectiva de ver Júlia novamente. Encontrou-a no pátio, rodeada de crianças que a escutavam com atenção enquanto ela lia um conto. A cena era tão idílica, tão diferente de tudo o que Alberto havia conhecido em sua vida anterior, que por um momento ficou sem fôlego. Júlia levantou o olhar e o viu. Um sorriso iluminou seu rosto e Alberto sentiu que o mundo parava. Ela se desculpou com as crianças e se aproximou dele. "Alberto, que surpresa! Está tudo bem com meu carro?" "Sim, tudo consertado", respondeu ele, entregando-lhe as chaves. Seus dedos se roçaram e ambos sentiram novamente aquela corrente elétrica. "Júlia, começou Alberto, mas foi interrompido por uma voz masculina que vinha da entrada da escola. "Júlia, querida, está tudo bem?" Alberto se virou para ver um homem alto e bem vestido, que se aproximava com um passo decidido. Seu rosto mostrava uma mistura de curiosidade e ligeira desconfiança,
enquanto olhava Alberto de cima a baixo. Renato, cumprimentou Júlia, e Alberto notou uma ligeira mudança em seu tom de voz. Sim, está tudo bem, Alberto. Claude's response was limited, as it hit the maximum length allowed at this time. GL continuar é o novo mecânico da oficina do seu João. Veio trazer meu carro. Renato estendeu sua mão para Alberto com um sorriso que não chegava aos olhos. Renato Mendes, prefeito de Vale Oculto e noivo de Júlia. Bem-vindo à nossa cidade. Alberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Noivo. A palavra ressoou em sua mente, enquanto apertava a mão de Renato, notando o aperto firme do homem. É um prazer, senhor prefeito, conseguiu dizer Alberto, lutando para manter uma expressão neutra. Alberto Santos às suas ordens. Júlia parecia desconfortável, seu olhar passando de Renato para Alberto e vice-versa. Obrigada por trazer meu carro, Alberto. Quanto devo? Oh, não é nada, respondeu Alberto, recuperando algo de sua compostura. Cortesia da casa para a professora da cidade. Renato levantou uma sobrancelha. Muito generoso da sua parte, senhor Santos, mas insisto que aceite o pagamento pelo seu trabalho. Em Vale Oculto, valorizamos o esforço honesto. Alberto estava prestes a protestar quando Júlia interveio. Ele tem razão, Alberto, por favor, aceite o pagamento. Você fez um ótimo trabalho. Resignado, Alberto aceitou o dinheiro que Júlia lhe entregou, notando como Renato passava um braço possessivo ao redor da cintura dela. Bem, se me desculpam, devo voltar à oficina, disse Alberto, ansioso para sair daquela situação. Desconfortável, tenha um bom dia. Enquanto se afastava, ouviu Renato dizer: Júlia, querida, lembre-se que esta noite temos o jantar com os investidores do novo shopping. Alberto subiu no carro de João e ficou um momento sentado, processando o que acabara de acontecer. Júlia estava noiva, com o prefeito nada menos. Por que sentia esta pontada de ciúmes? Mal conhecia Júlia, e, no entanto, de repente, outra lembrança fugaz cruzou sua mente. Um baile de verão, uma promessa sussurrada sob as estrelas, um primeiro beijo roubado. Mas, novamente, a lembrança se desvaneceu tão rápido quanto havia chegado, deixando-o confuso e frustrado. Deu partida no carro e voltou para a oficina. Sua mente um turbilhão de emoções e perguntas, sem resposta. Ao chegar, João notou imediatamente seu estado de ânimo. O que aconteceu, rapaz? Parece que viu um fantasma. Alberto suspirou, deixando-se cair em uma cadeira. João, o que sabe sobre Júlia e o prefeito? João o olhou com uma mistura de compaixão e curiosidade. Ah, então conheceu Renato bem. É uma história complicada. Júlia e Renato estão noivos há 1 ano, mas nem tudo é o que parece. O que quer dizer? Perguntou Alberto, intrigado. João se sentou na frente dele, seu rosto sério. Veja bem, Júlia vem de uma família humilde. Seus pais tinham uma pequena fazenda nos arredores da cidade, mas a perderam há anos devido a digamos que houve algumas decisões empresariais injustas que os afetaram. Júlia teve que lutar muito para seguir em frente, para se tornar professora. Alberto sentiu uma pontada de culpa, embora não entendesse por que João continuou. Renato apareceu na vida dela como um cavaleiro de armadura brilhante. Ofereceu-lhe estabilidade, a oportunidade de ajudar sua família. Mas entre nós, João baixou a voz. Muitos na cidade acreditamos que Júlia não é realmente feliz com ele. Há algo em seus olhos, uma tristeza que não deveria estar lá em uma mulher noiva. Alberto assentiu lentamente, processando a informação. E o shopping que Renato mencionou? João franziu a testa. Ah, esse projeto Renato diz que trará progresso à cidade, mas muitos tememos que destrua o encanto de Vale Oculto. Além disso, há rumores sobre os métodos que ele está usando para conseguir os terrenos necessários. A conversa foi interrompida pelo som de um carro se aproximando. João se levantou. O dever chama, rapaz. Mas tenha cuidado. Vale Oculto pode parecer um lugar tranquilo, mas tem seus segredos e seus perigos. E Renato Mendes não é um homem com quem se deva brincar. Alberto ficou pensativo enquanto João atendia o novo cliente. Sua nova vida em Vale Oculto estava se
complicando mais do que havia imaginado Júlia, o misterioso projeto do shopping, as lembranças fugidias que não conseguia decifrar. Tudo se misturava em sua mente, criando um enigma que sentia a necessidade de resolver. Naquela noite, deitado em seu pequeno quarto atrás da oficina, Alberto não conseguia parar de pensar em Júlia. Por que sentia essa conexão tão forte com ela? E o que significavam essas lembranças fragmentadas que apareciam em sua mente? Enquanto o sono o vencia, Alberto não podia imaginar que muito em breve, seu passado e seu presente colidiriam de uma maneira que colocaria à prova tudo o que acreditava saber sobre si mesmo e sobre Vale Oculto. Na manhã seguinte, Alberto acordou com o som de uma comoção na rua. Vestiu-se rapidamente e saiu para ver o que estava acontecendo. Um grupo de pessoas havia se reunido em frente à prefeitura, segurando cartazes e gritando palavras de ordem. "O que está acontecendo?" perguntou Alberto a uma senhora idosa que observava da calçada. "É por causa do shopping", respondeu ela, sacudindo a cabeça. "Renato quer desapropriar as terras da velha fazenda dos Oliveira para construí-lo. As pessoas estão furiosas." Alberto se aproximou mais para escutar. Entre a multidão, viu Júlia, seu rosto uma mistura de preocupação e determinação. Estava discutindo acaloradamente com Renato, que tentava acalmar a multidão das escadas da prefeitura. "Não podem fazer isso", gritava alguém. "Essas terras pertencem à família Oliveira há gerações." "O progresso é inevitável", respondeu Renato, sua voz amplificada por um megafone. "O shopping trará empregos e prosperidade a Vale Oculto." De repente, Júlia arrancou o megafone das mãos de Renato. "A que custo, Renato? Destruindo o legado de nossas famílias? Mudando a essência de nossa cidade?" A multidão aplaudiu as palavras de Júlia. Renato, visivelmente irritado, tentou recuperar o megafone, mas Júlia se afastou. Seus olhos se encontraram com os de Alberto entre a multidão, e por um momento o mundo pareceu parar. Aproveitando a distração, Renato conseguiu arrancar o megafone. "Júlia, querida, entendo sua preocupação, mas este não é o lugar nem o momento. Discutiremos isso em particular." A multidão começou a se dispersar, murmurando seu descontentamento. Júlia desceu as escadas, ignorando as tentativas de Renato de detê-la, e se dirigiu diretamente a Alberto. "Alberto, preciso falar com você", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Podemos ir a algum lugar privado?" Antes que Alberto pudesse responder, Renato os alcançou. "Júlia, o que pensa que está fazendo? Temos que discutir o que acabou de acontecer." "Agora não." "Renato", respondeu Júlia firmemente. "Preciso de um momento." Renato olhou para Alberto com evidente desprezo. "Não sei o que está acontecendo aqui, Santos, mas te aviso que se mantenha afastado de minha noiva." "Renato, chega", interveio Júlia. "Alberto é apenas um amigo e eu posso decidir com quem falo." A tensão era palpável. Alberto, consciente dos olhares curiosos dos vizinhos, decidiu agir. "Júlia, podemos conversar na oficina se quiser. João não chegará até mais tarde." Júlia assentiu agradecida e começou a caminhar junto a Alberto, deixando para trás um Renato furioso. Enquanto se afastavam, Alberto não pôde deixar de notar a forma como Júlia tremia ligeiramente. Já na privacidade da oficina, Júlia desabou em uma cadeira, lágrimas silenciosas correndo por suas bochechas. "Desculpe, Alberto, não deveria ter te metido nisso." Alberto se ajoelhou na frente dela, resistindo ao impulso de pegar suas mãos. "Não se desculpe, Júlia. O que está acontecendo realmente?" Júlia o olhou, e Alberto sentiu seu coração se apertar diante da dor em seus olhos. "É complicado", começou ela. "As terras que Renato quer para o shopping costumavam pertencer à minha família." Alberto conteve a respiração, sentindo que estava prestes a descobrir algo importante. "Sua família? Mas João me disse que os Oliveira compraram as terras quando minha família se viu obrigada a vendê-las", explicou Júlia. "Foi há anos, quando eu era apenas uma criança. Uma grande corporação chegou à cidade, prometendo empregos e desenvolvimento. Meu pai confiou neles, investiu tudo o que tínhamos, mas foi uma fraude, perdemos tudo."
Enquanto Júlia falava, imagens começaram a se formar na mente de Alberto. Um homem de terno, documentos sendo assinados, uma família, chorando. E de repente, como se um véu se levantasse, Alberto se lembrou de tudo. Seu pai, Antônio Neves, fechando o negócio que arruinaria a família de Júlia, e ele, um jovem Ricardo, observando tudo das sombras, sentindo-se impotente e culpado. O choque da revelação o atingiu com força. Ele era a razão pela qual Júlia e sua família haviam sofrido. Ele era parte da corporação que havia destruído suas vidas. Alberto, você está bem? A voz preocupada de Júlia o trouxe de volta ao presente. Você ficou pálido. Alberto lutou para manter a compostura, não podia revelar sua verdadeira identidade. Não agora. Estou bem, conseguiu dizer. Só me afeta ver o quão injusta a vida foi com você. Júlia lhe sorriu fracamente. Obrigada por me escutar. Não sei porquê, mas sinto que posso confiar em você. Há algo em você que me parece familiar, reconfortante. As palavras de Júlia foram como uma punhalada no coração de Alberto. Queria confessar tudo, dizer-lhe quem era realmente, mas o medo o paralisou. Como ela reagiria ao saber que ele era parte da família que havia arruinado a sua? Júlia, começou sua voz trêmula. Mas antes que pudesse continuar, a porta da oficina se abriu com força. Renato entrou, seu rosto uma máscara de fúria. Então é aqui que você está, gritou, olhando para Júlia e depois para Alberto. O que está acontecendo aqui? É este mecânico a razão pela qual você tem estado tão distante ultimamente? Júlia se levantou, enfrentando. Renato, não é o que você pensa. Renato Alberto é apenas um amigo que estava me escutando. Um amigo? Zombou Renato. Um João ninguém que apareceu do nada há uns dias. Quem é você realmente, Santos? O que esconde? Alberto sentiu que o chão se movia sob seus pés. Seu segredo estava em perigo de ser descoberto. Mas antes que pudesse responder, outra voz se juntou à confrontação. Eu posso responder essa pergunta, disse uma voz grave da porta, da oficina. Todos se viraram para ver um homem de terno escuro e olhar penetrante. Alberto o reconheceu imediatamente. Era Gustavo Soto, o melhor investigador particular que seu pai costumava contratar. Senhor Ricardo Neves, disse Soto, olhando diretamente para Alberto. Seu pai o tem procurado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia olhou para Alberto com uma mistura de confusão e traição. Renato parecia estar processando a informação, seu rosto passando da surpresa ao cálculo em questão de segundos. E Alberto, ou melhor, Ricardo, sentiu que seu mundo recém-construído se desmoronava ao seu redor. Seu passado o havia alcançado, e agora teria que enfrentar as consequências de seus segredos e mentiras. O silêncio que se seguiu à revelação de Gustavo Soto pareceu durar uma eternidade. Na pequena oficina do seu João, o tempo havia parado. Júlia foi a primeira a romper o silêncio, sua voz apenas um sussurro. Ricardo Neves, dos Neves Empreendimentos? Alberto, ou melhor, Ricardo, fechou os olhos, incapaz de enfrentar o olhar magoado de Júlia. Quando os abriu novamente, seu rosto mostrava uma mistura de vergonha e resolução. Sim, Júlia, é verdade. Meu verdadeiro nome é Ricardo Neves. Renato, que até aquele momento havia permanecido em choque, soltou uma gargalhada seca. Ora, o herdeiro dos Neves, trabalhando como mecânico em nossa humilde cidade. O que diriam os jornais se soubessem? Renato, por favor, interveio Júlia, sua voz tremendo. Este não é o momento. Mas Renato estava longe de terminar. Aproximou-se de Ricardo, seus olhos brilhando com uma mistura de cobiça e triunfo. Oh, mas acho que é exatamente o momento, querida, nosso amigo Ricardo. Aqui nos deve algumas explicações. Não é mesmo, senhor Neves? Ricardo manteve a compostura, anos de treinamento no mundo corporativo, entrando em ação. Você tem razão, Renato. Devo uma explicação a todos. Mas antes gostaria de falar com o senhor Soto em particular, se não se importam. Gustavo Soto, que havia permanecido em silêncio observando a cena, assentiu. Claro, senhor Neves. De jeito nenhum, exclamou Renato.
O que quer que tenham a dizer, podem dizer na frente de todos nós. Júlia, que havia estado lutando com suas próprias emoções, finalmente interveio. Renato, basta. Vamos deixar que falem. Todos precisamos de um momento para processar isso. Claude's response was limited as it hit the maximum length allowed at this time. GL continuar. Ricardo assentiu, agradecido pela pequena demonstração de compreensão de Júlia. Prometo, Júlia, explicarei tudo. Enquanto Ricardo e Gustavo Soto se retiravam a um canto da oficina, Júlia saiu para fora, precisando de ar fresco para esclarecer seus pensamentos. Renato a seguiu, deixando os dois homens sozinhos. Como me encontrou, Gustavo? Perguntou Ricardo em voz baixa. O detetive sorriu ligeiramente. Não foi fácil, Sr. Neves, mas o senhor deixou algumas pistas. O dinheiro que sacou antes de desaparecer, o velho Volkswagen comprado em dinheiro. Pequenos detalhes que, para alguém que o conhece, formaram um padrão. Ricardo assentiu, respeitando a habilidade do detetive. Meu pai te enviou? Sim e não, respondeu Gustavo. Seu pai me contratou para encontrá-lo, é verdade, mas ele não sabe que o localizei ainda. Isso surpreendeu Ricardo. Por que não disse a ele? Gustavo olhou para a porta, certificando-se de que ninguém os escutava. Por que, Sr. Neves? Há algo maior acontecendo aqui. Algo que envolve seu pai, a Neves, empreendimentos e esta cidade. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que quer dizer? O projeto do shopping, explicou Gustavo. Não é o que parece, estive investigando e há conexões suspeitas entre a Neves Empreendimentos, algumas empresas fantasma e o prefeito Renato Mendes. A mente de Ricardo trabalhava a toda velocidade. Está dizendo que meu pai está envolvido nisso? Gustavo assentiu gravemente. E temo que seja apenas a ponta do iceberg. Há indícios de corrupção, subornos, até possíveis ameaças. O prefeito Mendes parece ser apenas um peão em um jogo muito maior. Ricardo passou uma mão pelo cabelo, abrumado pela informação. Meu Deus, e o que há da família de Júlia? A fraude que sofreram anos atrás? Conectada. Também, confirmou Gustavo. Foi um dos primeiros movimentos em um plano de longo prazo para adquirir terras nesta região, um plano que parece estar chegando à sua etapa final com este shopping. Ricardo sentiu que a culpa o consumia. Não só havia sido parte da corporação que havia arruinado a vida de Júlia, mas sua família continuava causando dano a Vale Oculto. O que posso fazer, Gustavo? Não posso permitir que isso continue. O detetive o olhou com seriedade. Por isso vim a você primeiro, Sr. Neves. Preciso de sua ajuda para desenredar tudo isso. Mas devo adverti-lo, será perigoso. Seu pai e seus associados não se deterão ante nada para manter seus segredos. Ricardo respirou fundo, tomando uma decisão. Estou dentro. Farei o que for necessário para fazer o certo. Enquanto isso, fora da oficina, Júlia lutava com suas próprias emoções. Renato tentava consolá-la, mas suas palavras soavam ocas. Júlia, querida, não deixe que isso te afete. Esse homem mentiu para todos nós. Não pode confiar nele. Júlia se voltou para Renato, seus olhos brilhantes de lágrimas contidas. E posso confiar em você, Renato? Porque ultimamente sinto que há muitas coisas que você não está me dizendo. Renato pareceu surpreso por um momento, mas rapidamente recuperou a compostura. Júlia, tudo o que faço é pelo bem da cidade, pelo nosso futuro. Mesmo expropriando as terras dos Oliveira, as terras que uma vez pertenceram à minha família, antes que Renato pudesse responder, Ricardo e Gustavo saíram da oficina. O rosto de Ricardo mostrava uma determinação que Júlia não havia visto antes. Júlia, Renato, disse Ricardo, sua voz firme. Devo uma explicação a ambos, a cidade inteira, na verdade. Mas antes, há algo que preciso fazer. Sem dizer mais nada, Ricardo se dirigiu ao centro da cidade, onde as pessoas ainda se congregavam após o protesto da manhã. Júlia, Renato e Gustavo o seguiram, curiosos e preocupados pelo que poderia fazer. Ao chegar à praça central, Ricardo subiu em um banco e se dirigiu à multidão que rapidamente se havia formado ao seu redor, habitantes de Vale Oculto.
Começou sua voz clara e forte. Meu nome é Ricardo Neves, herdeiro da Neves Empreendimentos. Estive vivendo entre vocês sob uma identidade falsa e por isso lhes peço perdão. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Júlia observava com uma mistura de assombro e temor, enquanto Renato parecia calcular cada palavra e reação. Vim a esta cidade fugindo de uma vida que não queria, de responsabilidades que me oprimiam, mas no processo descobri algo muito mais importante. Descobri uma comunidade, um lar, pessoas que se preocupam umas com as outras. Ricardo fez uma pausa, seus olhos encontrando-se brevemente com os de Júlia antes de continuar. Também descobri que minha família, minha empresa, causou muito dano a esta cidade e a sua gente. O projeto do shopping que tanto se tem discutido não é o que parece. Há corrupção, manipulação e enganos por trás dele. Renato deu um passo à frente, seu rosto vermelho de ira. Isso é mentira, não pode provar nada. Talvez eu não, respondeu Ricardo calmamente, mas tenho provas que sugerem o contrário. E estou disposto a trabalhar com as autoridades competentes para chegar ao fundo deste assunto. A multidão começou a se agitar, vozes de apoio e de dúvida misturando-se em um clamor crescente. Sei que não tenho direito de pedir nada, continuou Ricardo, mas lhes rogo que me deem a oportunidade de emendar os erros de minha família, de trabalhar junto a vocês para proteger Vale Oculto e seu modo de vida. Júlia, movida por um impulso que não podia explicar, se aproximou e tomou a mão de Ricardo, subindo no banco junto a ele. Eu acredito nele, disse, sua voz tremendo ligeiramente, mas ganhando força com cada palavra. Ricardo Alberto, quem quer que seja, nos mostrou nestas semanas que é uma boa pessoa. Se diz que há algo errado com o projeto do shopping, acredito que deveríamos escutá-lo. Renato, vendo que perdia o controle da situação, tentou intervir. Isso é ridículo. Não podem acreditar nas palavras de um mentiroso, de alguém que os enganou desde o primeiro dia. Mas a semente da dúvida já estava plantada. As pessoas da cidade, que conheciam e respeitavam Júlia, começaram a murmurar em apoio a Ricardo. Nesse momento, seu João, que havia chegado atraído pelo alvoroço, abriu caminho entre a multidão. Eu também apoio Ricardo, disse com voz firme. Trabalhou duro em minha oficina. Foi amável com todos. Se diz que quer nos ajudar, eu acredito nele. A tensão na praça era palpável. Renato olhava ao seu redor, dando-se conta de que estava perdendo o apoio da cidade. Com um último olhar de desprezo para Ricardo e Júlia, deu meia volta e se afastou a grandes passadas. Ricardo, ainda segurando a mão de Júlia, se dirigiu uma última vez à multidão. Não lhes peço que confiem em mim cegamente. Peço-lhes que me deem a oportunidade de demonstrar com ações que estou do lado de vocês juntos. Podemos descobrir a verdade e proteger Vale Oculto. Enquanto a multidão começava a se dispersar, comentando animadamente os eventos do dia, Júlia olhou para Ricardo, seus olhos cheios de emoções contraditórias. Temos muito o que conversar, disse suavemente. Ricardo assentiu, consciente de que este era apenas o começo de um caminho difícil. Eu sei, e prometo que te contarei tudo. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Vale Oculto, Ricardo sabia que havia dado o primeiro passo em direção à redenção, mas também era consciente de que os verdadeiros desafios apenas começavam. A luta pela verdade e pela justiça. Em Vale Oculto estava prestes a se intensificar, e ele estava no centro de tudo. Os dias que se seguiram à revelação pública de Ricardo Neves foram um turbilhão de emoções e eventos em Vale Oculto. A cidade, normalmente tranquila, havia se convertido em um caldeirão de rumores, especulações e facções enfrentadas. Ricardo, fiel à sua palavra, havia começado a trabalhar incansavelmente para desenredar a rede de corrupção que ameaçava Vale Oculto, com a ajuda de Gustavo Soto, o detetive particular e o apoio inesperado de seu João. Ricardo passava seus dias recopilando documentos, seguindo pistas e conectando os pontos de uma conspiração que parecia crescer com cada nova revelação. Uma tarde,
Enquanto Ricardo revisava uns papéis na traseira da oficina de seu João, que se havia convertido em seu quartel-general improvisado, Júlia entrou silenciosamente. "Como vai tudo?" perguntou ela. Sua voz uma mistura de preocupação e curiosidade. Ricardo levantou a vista, surpreso com sua presença. Desde sua confissão pública, suas interações haviam sido tensas e breves. "Júlia, não te ouvi entrar. É complicado cada vez que acho que estamos perto de algo, aparecem mais perguntas que respostas." Júlia se aproximou, olhando os documentos espalhados sobre a mesa. "Posso ajudar em algo?" Ricardo a olhou, agradecido, mas cauteloso. "Tem certeza? Não quero te colocar em uma posição difícil, especialmente com Renato." Júlia suspirou, sentando-se em frente a ele. "Renato e eu, as coisas não estão bem. Desde sua revelação, ele tem estado distante, irritável, se nega a falar do projeto do shopping ou de qualquer coisa relacionada a você. Sinto que há, tanto que não está me dizendo." Ricardo sentiu uma pontada de culpa. "Sinto muito, Júlia. Nunca quis causar problemas entre vocês." "Não é sua culpa", respondeu ela, seu olhar fixo nos papéis. "Acho que esses problemas já estavam lá, só que não queria vê-los." Logo, com renovada determinação, acrescentou: "Quero ajudar, Ricardo. Esta cidade e sua gente são minha família. Se há algo turvo acontecendo, preciso saber." Ricardo assentiu, agradecido por seu apoio. "Bem, então comecemos por aqui", disse, aproximando uns documentos. "Estes são os registros de propriedade das terras onde se planeja construir o shopping. Há algo estranho em como mudaram de mãos nos últimos anos." Enquanto Ricardo e Júlia se mergulhavam em sua investigação do outro lado da cidade, no luxuoso escritório da prefeitura, Renato Mendes mantinha uma tensa conversa telefônica. "Não me importa como você faça, mas preciso que se livre desse Neves", sibilava Renato ao telefone. "Está metendo o nariz onde não deve e está colocando em perigo tudo pelo que trabalhamos." A voz do outro lado da linha, fria e calculista, respondeu: "Acalme-se, Renato Ricardo Neves é um problema, sim, mas também pode ser uma oportunidade. Seu pai estaria muito interessado em saber onde está seu herdeiro perdido." Renato ficou pensativo por um momento. "O que sugere?" "Deixe que continue investigando por enquanto. Enquanto isso, nós seguiremos com o plano original. Quando chegar o momento adequado, usaremos Ricardo como moeda de troca. Seu pai fará qualquer coisa para recuperá-lo, mesmo que isso signifique sacrificar esta pequena cidade." Renato sorriu, maliciosamente. "Gosto de como você pensa. Mantenha-me informado de qualquer desenvolvimento." Enquanto isso, na pequena clínica da cidade, o Dr. Oliveira, um homem de meia idade com olhos bondosos e cabelo grisalho, atendia seu último paciente do dia quando recebeu uma visita inesperada. "Gustavo Soto", disse o doutor, reconhecendo o detetive. "O que te traz por aqui? Alguma lesão relacionada com sua investigação?" Gustavo negou com a cabeça. "Não, doutor. Estou aqui por algo mais delicado. Preciso acesso a certos registros médicos." O Dr. Oliveira franziu a testa. "Sabe que não posso compartilhar informação confidencial de meus pacientes, Gustavo." "Eu sei, doutor, mas isto é importante. Tem a ver com a família Neves e sua conexão com o Vale Oculto. Acredito que há algo nesses registros que poderia ser chave para a nossa investigação." O doutor pareceu lutar internamente por um momento antes de suspirar resignado. "Está bem, Gustavo. Mas isto fica entre nós. O que precisa saber exatamente?" Enquanto Gustavo e o Dr. Oliveira falavam em sussurros, nenhum dos dois notou a sombra que se movia fora da janela da clínica, escutando cada palavra. De volta à oficina, Ricardo e Júlia haviam perdido a noção do tempo, absortos em sua investigação. Foi seu João quem os tirou de seu transe. "Crianças, é tarde. Deveriam ir descansar", disse o ancião, entrando com uma bandeja de café e sanduíches. Júlia olhou seu relógio surpresa. "Meu Deus, não me dei conta da hora, deveria ir para casa." Ricardo se pôs de pé, esticando seus músculos tensos. "Te acompanho. Não é seguro que ande sozinha a esta hora." Enquanto caminhavam pelas ruas silenciosas de Vale Oculto, Ricardo e Júlia se encontraram falando não só da investigação, mas de suas vidas, seus sonhos e seus medos,
Sabe, quando era criança costumava sonhar em viver na cidade grande, confessou Júlia. Pensava que ali encontraria todas as respostas, todas as oportunidades. Mas agora você se dá conta de que o verdadeiro tesouro estava aqui o tempo todo, completou Ricardo, entendendo perfeitamente o sentimento. Júlia assentiu. Exato. Esta cidade, com todos os seus defeitos, é meu lar. Claude's response was limited, as it hit the maximum length allowed at this time. GL continuar. Não posso suportar a ideia de que alguém queira destruí-la por ganância. Ricardo a olhou, admirando a paixão em seus olhos. Prometo, Júlia, que faremos todo o possível para proteger Vale Oculto. Pararam em frente à casa de Júlia. Um silêncio, carregado de emoções entre eles. Finalmente Júlia falou. Ricardo, sei que começamos com o pé esquerdo, com segredos e mentiras, mas quero que saiba que confio em você. Vejo a bondade em seu coração e seu desejo genuíno de fazer o certo. Ricardo sentiu que seu coração se acelerava. Júlia, eu. Mas antes que pudesse continuar, o som de um carro se aproximando os interrompeu. Era Renato, que parou bruscamente em frente à casa. Júlia, o que está fazendo com ele? Gritou Renato saindo do carro furioso. Renato, acalme-se. Só estávamos trabalhando na investigação, tentou explicar Júlia, mas Renato não escutava. Se aproximou ameaçadoramente de Ricardo. Te adverti que se mantivesse afastado dela, Neves. Ricardo manteve a calma. Renato, isto não é o que você pensa. Júlia só está tentando ajudar a cidade. Ajudar a cidade? Zombou Renato. A única coisa que você está fazendo é destruir tudo o que construímos você e sua maldita família, sempre arruinando as vidas dos outros. As palavras de Renato golpearam Ricardo como um soco. A culpa pelos atos passados de sua família ameaçava dominá-lo. Júlia, vendo a dor nos olhos de Ricardo, interveio. Basta, Renato. Ricardo não é responsável pelos erros de sua família. Ele está tentando fazer as coisas bem. Renato se voltou para Júlia, seu rosto uma máscara de fúria e dor. Você o defende? Depois de tudo o que fiz por você, por sua família, é assim que me paga? Tudo o que você fez? Perguntou Júlia, confusa. Do que você está falando, Renato? Renato pareceu dar-se conta de que havia dito demais. Recuou tentando se recompor. Nada, esqueça. Só entre em casa, Júlia. Temos que conversar. Mas Júlia não se moveu. Não, Renato. Acho que é melhor que você vá. Falaremos amanhã, quando estiver mais calmo. Renato olhou de Júlia para Ricardo. A ira e a frustração evidentes em seu rosto. Sem dizer uma palavra a mais, subiu em seu carro e se afastou em alta velocidade. Júlia se voltou para Ricardo, preocupação em seus olhos. Sinto muito por isso, não sei o que deu nele ultimamente. Ricardo tomou suavemente sua mão. Não se desculpe, entendo que a situação é difícil para todos. Se olharam por um momento, uma corrente de emoções não ditas passando entre eles. Finalmente Júlia rompeu o silêncio. Você deveria ir. É tarde e ambos precisamos descansar. Amanhã será outro dia longo. Ricardo assentiu, soltando sua mão relutantemente. Tem razão. Boa noite, Júlia. Boa noite, Ricardo, respondeu ela, antes de entrar em sua casa. Enquanto Ricardo caminhava de volta à oficina, não podia deixar de pensar em Júlia, em Renato, em tudo o que estava acontecendo. Em Vale Oculto sabia que estavam à beira de descobrir algo grande, algo que poderia mudar tudo. O que não sabia era que nesse mesmo momento forças obscuras se moviam nas sombras preparando-se para atacar. A verdadeira batalha por Vale Oculto estava prestes a começar, e ninguém estava preparado para as revelações e traições que estavam por vir. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com o som de seu telefone. Era Gustavo Soto. Ricardo, temos que conversar. Descobri algo que muda tudo. Do que se trata? Perguntou Ricardo, completamente desperto agora. Não por telefone. Nos encontramos no mirante da cidade em 1 hora. Venha sozinho. A ligação terminou, deixando Ricardo com uma sensação de inquietude. Vestiu-se rapidamente e saiu.
deixando um bilhete para seu João, explicando que tinha que sair por um assunto urgente. Enquanto isso, na casa de Júlia, ela se preparava para outro dia na escola, quando ouviu uma batida na porta. Ao abrir, se encontrou cara a cara com Renato. "Júlia, temos que conversar", disse ele, sua voz carregada de emoção. Júlia. Hesitou por um momento, mas finalmente o deixou entrar. "Está bem, Renato, mas que seja rápido, tenho que ir para a escola." Renato entrou, andando nervosamente pela sala. "Júlia, sei que as coisas têm estado tensas entre nós ultimamente, mas você tem que entender tudo o que fiz por nós, pelo nosso futuro." "Do que você está falando, Renato?" perguntou Júlia, confusa e um pouco assustada pela intensidade em sua voz. Renato parou, olhando-a diretamente nos olhos. O shopping, os negócios com os Neves, tudo era parte de um plano para assegurar nosso futuro, para te dar a vida que você merece. Júlia sentiu que o chão se movia sob seus pés. O que você está dizendo?" "Estou dizendo que fiz acordos, Júlia, acordos que nos beneficiariam enormemente. Mas agora, com Ricardo Neves metendo o nariz em tudo, está em perigo de desmoronar." Júlia recuou, horrorizada. "Você está admitindo que foi parte de toda essa corrupção? Que esteve enganando toda a cidade?" Renato avançou em direção a ela, suplicante. "Você não entende. Fiz isso por nós. Por favor, Júlia, preciso que confie em mim. Preciso que me ajude a deter Ricardo antes que seja tarde demais." No mirante da cidade, Ricardo esperava ansiosamente por Gustavo. Finalmente, o detetive apareceu com uma pasta debaixo do braço. "O que descobriu, Gustavo?" perguntou Ricardo sem preâmbulos. Gustavo olhou ao seu redor, assegurando-se de que estavam sozinhos. "Ricardo, o que estou prestes a te dizer mudará tudo o que você acredita saber sobre sua família e sobre Vale Oculto." Abriu a pasta e mostrou a Ricardo uma série de documentos médicos antigos. Estes são registros do hospital da cidade, de mais de 25 anos atrás. Olhe a data de nascimento e o nome da mãe. Ricardo pegou os documentos, seus, olhos se abrindo com surpresa enquanto lia. Isto não pode ser verdade." "É", confirmou Gustavo. "Júlia não é apenas alguém que sua família prejudicou no passado. Júlia é sua irmã, Ricardo. Seu pai teve um caso há anos com a mãe de Júlia. Você é o filho legítimo, o herdeiro, mas Júlia é a filha secreta de Antônio Neves." Ricardo sentiu que o mundo girava ao seu redor. Tudo o que acreditava saber, toda a sua vida, se desmoronava com esta revelação. Como é possível que ninguém soubesse?" perguntou Ricardo, sua voz apenas um sussurro. Gustavo suspirou, passando uma mão por seu cabelo grisalho. Seu pai se assegurou de manter em segredo. Pagou a médicos, enfermeiras, até a própria mãe de Júlia, para que guardassem silêncio. Mas deixou um rastro, Ricardo, um rastro que estive seguindo durante semanas. Ricardo se apoiou no parapeito do mirante, sentindo que suas pernas poderiam falhar a qualquer momento. "Júlia sabe?" "Não", respondeu Gustavo. "Pelo que pude averiguar, nem ela nem sua mãe sabem a verdade. Seu pai as fez acreditar que o dinheiro que lhes dava era uma compensação pelos negócios que arruinaram sua família, não uma pensão encoberta." "Meu Deus", murmurou Ricardo, "isto muda tudo. Como vou contar isso a Júlia? Como explico a ela que toda a sua vida foi uma mentira?" Gustavo pôs uma mão no ombro de Ricardo, com cuidado e compaixão. "Mas, Ricardo, há algo mais que você deve saber. Acredito que Renato descobriu esta informação, ou pelo menos parte dela." Ricardo se virou bruscamente. "O quê? Como?" "Não tenho certeza", admitiu Gustavo. "Mas notei movimentos suspeitos. Ligações criptografadas, reuniões secretas. Acho que está planejando usar esta informação como alavanca, possivelmente para chantagear seu pai ou para manipular Júlia." A mente de Ricardo trabalhava a toda velocidade. "Temos que avisar Júlia. Temos que protegê-la." Nesse exato momento, o telefone de Ricardo tocou. Era uma mensagem de Júlia. "Preciso te ver. É urgente. Venha à escola o mais rápido possível." Ricardo olhou para Gustavo, a preocupação evidente em seus olhos. "É, Júlia diz que é urgente." "Vá", disse Gustavo, "mas tenha cuidado.
Não sabemos quem mais pode estar envolvido nisso. Ricardo assentiu e saiu correndo em direção à escola, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos. Como iria enfrentar Júlia agora que sabia a verdade? Como isso mudaria sua relação, sua missão em Vale Oculto? Enquanto isso, no escritório de Renato na prefeitura, o prefeito mantinha uma tensa conversa telefônica. Sim, Sr. Neves, dizia Renato, sua voz uma mistura de respeito e medo. Seu filho está aqui, em Vale Oculto. Tem causado problemas investigando o projeto do shopping. A voz do outro lado da linha, fria e autoritária, respondeu: Mantenha-o vigiado, Renato. Não, deixe que arruine nossos planos. E lembre-se, se alguém descobrir a verdade sobre Júlia, todos cairemos. Entendo, senhor, respondeu Renato. Farei o que for necessário. Quando desligou o telefone, Renato ficou olhando pela janela, observando a cidade que havia jurado proteger e que agora estava vendendo ao melhor lance. Em que momento as coisas haviam se complicado tanto? Na escola, Júlia esperava ansiosamente a chegada de Ricardo. Depois da visita de Renato naquela manhã, sentia que seu mundo se desmoronava. Precisava falar com alguém em quem pudesse confiar, e surpreendentemente alguém era Ricardo. Quando Ricardo chegou, ofegante pela corrida, encontrou Júlia no pátio da escola, sentada em um balanço, a mesma imagem da menina. Perdida que uma vez foi Júlia, disse suavemente aproximando-se. Você está bem? Recebi sua mensagem. Júlia levantou o olhar, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Ricardo, não sei o que fazer, Renato. Ele admitiu que esteve envolvido em negócios escusos com sua família. Diz que fez isso por mim, pelo nosso futuro, mas Ricardo se ajoelhou na frente dela, tomando suas mãos entre as suas. O gesto, tão simples e tão íntimo, fez com que ambos sentissem uma conexão que ia além do que podiam entender naquele momento. Júlia, há algo que preciso te dizer. Começou Ricardo, seu coração batendo com força. É sobre minha família, sobre sua família, sobre nós. Júlia o olhou, confusa. O que quer dizer? Ricardo tomou uma respiração profunda. Era agora ou nunca. Júlia, descobri algo que muda tudo. Você e eu, nós somos irmãos. O silêncio que se seguiu a essa declaração foi ensurdecedor. Júlia o olhou incrédula, como se esperasse que a qualquer momento Ricardo sorrisse e lhe dissesse que era uma piada. Ou que o que você está dizendo? Conseguiu articular finalmente. Ricardo procedeu a explicar tudo o que Gustavo havia descoberto. O caso de seu pai, o nascimento secreto, os pagamentos encobertos. Com cada palavra, via como o mundo de Júlia se desmoronava um pouco mais. Não, disse Júlia, pondo-se de pé abruptamente. Não, isto não pode ser verdade. Meu pai, minha mãe, eles nunca mentiriam assim para mim. Júlia, sei que é difícil de acreditar, mas temos provas. Registros médicos, transferências bancárias. Chega! Gritou Júlia, lágrimas correndo por suas bochechas. Isto é demais, primeiro Renato. Agora você é que toda a minha vida foi uma mentira. Ricardo tentou se aproximar, mas Júlia recuou. Preciso. Ficar sozinha, por favor, Ricardo, vá embora. Júlia, por favor, deixe-me ajudá-la. Estamos juntos nisso, suplicou Ricardo. Mas Júlia já se afastava, correndo em direção ao interior da escola. Ricardo ficou ali, no meio do pátio, sentindo que havia ganhado e perdido uma irmã no mesmo instante. O que nenhum dos dois notou foi a figura que os observava das sombras. Renato havia presenciado toda a cena, e um sorriso sinistro se desenhou em seu rosto. Isto era exatamente o que precisava para colocar seu plano em marcha. Enquanto isso, na clínica do Dr. Oliveira, o médico revisava nervosamente uns antigos prontuários quando ouviu um ruído. Ao levantar a vista, se encontrou cara a cara com um homem que nunca esperou ver. Em Vale Oculto, Sr. Neves, disse o doutor empalidecendo. O que faz o senhor aqui? Antônio Neves, o patriarca da família e pai de Ricardo e Júlia, entrou no pequeno consultório, sua presença preenchendo o espaço. Dr. Oliveira, passou muito tempo. Acredito que o senhor e eu temos muito do que falar. O doutor engoliu em seco,
sabendo que a chegada de Antônio Neves a Vale Oculto só podia significar uma coisa. O passado finalmente havia alcançado o presente, e as consequências seriam devastadoras para todos. Claude's response was limited, as it hit the maximum length, allowed at this time GL continuar. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Vale Oculto, os fios do destino se entrelaçavam, preparando o cenário para revelações ainda mais impactantes e decisões que mudariam a vida de todos para sempre. A verdadeira batalha pela verdade, o amor e a redenção apenas começava. A noite havia caído sobre Vale Oculto, mas a cidade estava longe de dormir. Em diferentes cantos da pequena comunidade, os protagonistas de nossa história lutavam com as revelações do dia e as decisões que teriam que tomar. No pequeno quarto atrás da oficina de seu João, Ricardo dava voltas como um leão enjaulado. A revelação de que Júlia era sua irmã o havia abalado até a medula. Como podia ter passado de ser um herdeiro solitário a ter uma irmã em questão de semanas? E mais importante ainda, como podia proteger Júlia das maquinações de seu pai e de Renato? Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era seu João, com uma xícara de café fumegante na mão. "Rapaz, te trouxe isto. Parece que você precisa", disse o ancião, entrando no quarto. Ricardo agradeceu com um gesto e pegou a xícara. "Obrigado, seu João. Não sei o que faria sem o senhor." Seu João se sentou na única cadeira do quarto, olhando para Ricardo com olhos sábios e cansados. "Quer falar sobre o que está te incomodando?" Por um momento, Ricardo considerou manter o segredo, mas a bondade nos olhos de seu João o convenceu. Precisava de um aliado, alguém em quem confiar completamente. "Seu João, descobri algo que muda tudo", começou Ricardo, e procedeu a contar sobre Júlia, sobre seu pai, sobre a rede de mentiras que havia envolvido Vale, oculto durante décadas. Quando terminou, seu João permaneceu em silêncio por um longo momento, processando a informação. Finalmente falou: "Ricardo, filho, a vida às vezes nos coloca provas que parecem impossíveis de superar. Mas lembre-se disto: a verdade, por dolorosa que seja, sempre encontra seu caminho para a luz." "Mas como posso proteger Júlia? Como posso desfazer anos de mentiras e traição?" perguntou Ricardo, desesperado. Seu João se levantou e pôs uma mão no ombro de Ricardo. Com honestidade, com compaixão e com coragem, Júlia precisará de tempo para processar tudo isto. Dê esse tempo a ela, mas não a deixe sozinha. E quanto a seu pai e Renato, bem, às vezes é preciso enfrentar os demônios do passado para poder construir um futuro. Enquanto isso, na casa de Júlia, a jovem professora lutava com seus próprios demônios. A revelação de Ricardo havia abalado os alicerces de seu mundo. Como podia ser verdade? Como seus pais podiam ter mentido para ela durante toda a sua vida? Com mãos trêmulas, Júlia tirou uma velha caixa de debaixo de sua cama. Continha lembranças de sua infância. Fotos, cartas, pequenos tesouros que havia guardado ao longo dos anos. Entre eles, encontrou uma foto que sempre a havia intrigado. Ela criança, sentada em um balanço, com um homem cujo rosto não se via bem parado atrás dela. Sempre havia assumido que era seu pai, mas agora poderia ser Antônio Neves, o homem que, segundo Ricardo, era seu verdadeiro pai. Um ruído na porta a sobressaltou. Era Renato. "Júlia, querida, você está bem?" "Não respondeu minhas ligações", disse ele entrando no quarto. Júlia rapidamente guardou a foto. "Estou bem, Renato. Só precisava ficar sozinha." Renato se sentou ao seu lado na cama, seu rosto uma máscara de preocupação. "Júlia, sei que as coisas têm sido difíceis ultimamente, mas quero que saiba que estou aqui para você, aconteça o que acontecer." Júlia o olhou, buscando em seus olhos algum indício da verdade. Renato sabia sobre seu verdadeiro pai? Era parte de toda essa conspiração? "Renato", começou ela, decidindo enfrentar a situação de frente, "o que você sabe realmente sobre minha família? Sobre os Neves?" Renato pareceu surpreso com a pergunta, mas se recuperou rapidamente.
Por que pergunta isso, Júlia? Aconteceu alguma coisa? Só responda a pergunta, por favor, insistiu Júlia. Renato suspirou, passando uma mão pelo cabelo. Júlia, há coisas do passado que é melhor deixar enterradas. Acredite em mim quando digo que tudo o que fiz pelo seu bem, pelo nosso futuro. Nosso futuro? Repetiu Júlia, sentindo uma mistura de raiva e decepção. Renato, como pode haver um futuro construído sobre mentiras? Antes que Renato pudesse responder, o som de um carro estacionando em frente à casa os interrompeu. Pela janela, Júlia viu um homem, elegantemente vestido, sair de um luxuoso automóvel. Mesmo na penumbra da noite, havia algo familiar nele. Oh, não, murmurou Renato, empalidecendo. É Antônio Neves. O coração de Júlia deu um salto. Seu pai, seu verdadeiro pai, estava aqui. Enquanto isso, na clínica do Dr. Oliveira, o médico e Antônio Neves mantinham uma tensa conversa. Doutor, espero que entenda a delicadeza desta situação, dizia Antônio, sua voz suave, mas carregada de ameaça. Os registros médicos de Júlia devem permanecer em segredo. O Dr. Oliveira, visivelmente nervoso, respondeu: Senhor Neves, guardei este segredo durante mais de 2 décadas, mas devo adverti-lo, seu filho Ricardo e o detetive Soto têm feito perguntas. Não sei por quanto tempo mais poderei manter isto oculto. Antônio Neves se levantou, sua imponente figura preenchendo o pequeno consultório. Então, teremos que nos assegurar de que esses registros desapareçam. Não acha, doutor? Antes que o Dr. Oliveira pudesse responder, a porta da clínica se abriu de repente. Era Gustavo Soto, com uma expressão de determinação em seu rosto. Receio que esses registros não irão a lugar algum, Sr. Neves, disse Gustavo em inglês, surpreendendo ambos os homens. E acredito que é hora de que todos em Vale Oculto conheçam a verdade. Antônio se virou lentamente. Um sorriso frio se formando em seus lábios. Detetive Soto, que surpresa tão inoportuna, realmente acredita que pode enfrentar a mim? Não estou sozinho nisto, Sr. Neves, respondeu Gustavo, sacando seu telefone. Neste momento, cópias desses registros estão sendo enviadas a várias pessoas de confiança. Se algo acontecer comigo ou com o Dr. Oliveira, a verdade virá à tona. A tensão na sala era palpável. Antônio Neves, pela primeira vez em anos, parecia ter perdido o controle da situação. Enquanto isso, na casa de Júlia, a chegada de Antônio Neves havia criado um caos emocional. Júlia, incapaz de enfrentar o homem que aparentemente era seu pai biológico, havia fugido pela porta dos fundos, deixando Renato para lidar com a situação. Correu pelas ruas escuras de Vale Oculto, sua mente um turbilhão de emoções e perguntas sem resposta. Sem perceber, seus passos a levaram ao velho parque onde costumava brincar quando criança. Ali, sentado em um dos balanços, encontrou Ricardo. Júlia, disse ele, surpreso de vê-la. Eu não esperava te ver aqui. Júlia parou, insegura de como proceder. Parte dela queria fugir, outra parte ansiava por respostas. Ricardo, começou sua voz tremendo, me diga a verdade, toda a verdade. Ricardo assentiu lentamente, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Sente-se, por favor, disse, indicando o balanço ao seu lado. É uma longa história, e nem todas as suas partes são agradáveis. Enquanto Júlia se sentava, Ricardo começou a narrar a história completa. O caso de seu pai, o nascimento secreto de Júlia, os anos de enganos e pagamentos encobertos. Com cada palavra, via como o mundo de Júlia se transformava, como a realidade que havia conhecido se desmoronava para dar lugar a uma nova e dolorosa verdade. Mas há algo mais. Júlia, disse Ricardo, sua voz suavizando, apesar de como tudo isso começou, apesar das mentiras e dos segredos, estou agradecido por ter te encontrado, por ter uma irmã. Júlia o olhou, lágrimas silenciosas correndo por suas bochechas. Ricardo, eu não sei o que sentir. Toda minha vida foi uma mentira. Como posso confiar em alguém agora? Ricardo tomou suavemente sua mão. Júlia, entendo sua dor, sua confusão. Mas quero que saiba que estou aqui para você.
não como o filho de Antônio Neves, não como o herdeiro de uma fortuna, mas como seu irmão. Se me der a oportunidade, prometo estar sempre ao seu lado, te proteger e te apoiar em tudo. Por um momento, o silêncio reinou entre eles. Então, lentamente, Júlia apertou a mão de Ricardo. Eu preciso de tempo para processar tudo isto, mas obrigada, Ricardo, por ser honesto, por estar aqui. Seu momento de conexão foi interrompido pelo som de passos apressados. Era seu João, ofegante pela corrida. Ricardo, Júlia, disse entre respirações entrecortadas, vocês têm que vir rápido. Algo está acontecendo na clínica do Dr. Oliveira. Sem perder um segundo, Ricardo e Júlia seguiram seu João pelas ruas de Vale Oculto. Ao chegar à clínica, se depararam com uma cena caótica. Gustavo Soto estava na porta, discutindo acaloradamente com Antônio Neves. O Dr. Oliveira observava de um canto, visivelmente nervoso. Pai! Exclamou Ricardo, surpreso de ver seu pai ali. Antônio Neves se virou, seu rosto uma máscara de fúria contida. Ricardo, que diabos você pensa que está fazendo? Mas antes que Ricardo pudesse responder, os olhos de Antônio pousaram em Júlia. Por um momento, sua expressão mudou, mostrando uma mistura de surpresa, culpa e afeto. Júlia, disse suavemente, como se estivesse vendo um fantasma. Júlia deu um passo atrás, abrumada pela situação. Eu não posso fazer isto, disse, e saiu correndo novamente. Ricardo estava prestes a segui-la quando Gustavo o deteve. Espere, Ricardo, temos que resolver isto aqui e agora. Antônio Neves pareceu recuperar sua compostura. Não há nada para resolver. Esta é uma situação familiar privada e... Sinto muito, Sr. Neves, interrompeu o Dr. Oliveira, surpreendendo a todos. Mas não posso continuar guardando este segredo. É hora de que a verdade venha à tona. Enquanto o doutor falava, revelando anos de segredos e mentiras, Ricardo notou uma figura familiar se aproximando. Era Renato, e sua expressão não pressagiava nada bom. Ora, disse Renato, um sorriso sinistro em seu rosto. Parece que cheguei bem a tempo para a grande revelação. Que tal se eu acrescentar minha própria peça a este quebra-cabeça? Todos se viraram para Renato, conscientes de que estavam prestes a descobrir outra camada mais nesta complicada história. A noite em Vale Oculto estava longe de terminar, e os segredos enterrados durante anos estavam prestes a vir à tona, mudando para sempre o destino de todos os envolvidos. A tensão na clínica do Dr. Oliveira era palpável. Todos os olhos estavam fixos em Renato, esperando a revelação que havia prometido. O prefeito de Vale Oculto passeou lentamente, saboreando a atenção de sua audiência cativa. Sabem, começou Renato, sua voz carregada de uma falsa casualidade. Sempre me fascinou como o destino brinca com nossas vidas, como as decisões que tomamos, por pequenas que sejam, podem ter consequências que se estendem por décadas. Antônio Neves deu um passo à frente, sua paciência se esgotando. Deixe os jogos, Renato. Se tem algo a dizer, diga de uma vez. Renato sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Muito bem, Sr. Neves. Por que não começamos falando da noite em que decidiu que o futuro de Vale Oculto valia menos que suas ambições empresariais? Ricardo olhou para seu pai, confuso. Do que ele está falando, pai? Antônio manteve sua compostura, mas um leve tremor em sua mão traía seu nervosismo. Não sei a que você se refere, Renato. Oh, acho que sabe muito bem, continuou Renato. Há 25 anos, quando chegou a Vale Oculto com suas promessas de progresso e desenvolvimento, quando convenceu nossos pais, nossos avós, a investirem tudo o que tinham em seu projeto revolucionário. Lembra-se, Sr. Neves? O Dr. Oliveira, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, falou. Eu me lembro. Foi o ano em que metade da cidade perdeu suas economias. Ricardo sentiu que se formava um nó em seu estômago. Havia escutado rumores sobre os negócios pouco éticos de seu pai, mas nunca havia querido acreditar neles. Mas isso não é tudo, não é, Sr. Neves? Pressionou Renato. Por que não conta sobre a verdadeira razão pela qual voltou a Vale Oculto anos depois?
Sobre seu caso com a mãe de Júlia? Antônio Neves empalideceu visivelmente. Já chega, Renato. Você não tem direito a... A quê? Interrompeu Renato, sua voz se elevando. A dizer a verdade. A expor como destruiu famílias, arruinou vidas, tudo por sua ganância. Gustavo Soto, que havia estado observe Claude's response was limited as it hit the maximum length allowed at this time. GL, continuando em silêncio, interveio. Renato, como você sabe de tudo isso? Renato se virou para o detetive, um sorriso amargo em seu rosto. Porque eu estava lá, porque vi como minha família perdia tudo, porque jurei que um dia faria os Neves pagarem pelo que fizeram. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Ricardo olhava para seu pai, buscando uma negação, uma explicação, algo que pudesse contradizer as acusações de Renato. Mas Antônio Neves permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de culpa e resignação. Então, disse Ricardo lentamente, tudo isso o shopping, seu noivado com Júlia era parte de um plano de vingança? Renato assentiu. No início, sim, queria arruinar os Neves como eles nos arruinaram. Mas então você se apaixonou por Júlia, completou Gustavo. As peças do quebra-cabeça se encaixando em sua mente. Sim, admitiu Renato, sua voz quebrando pela primeira vez. E me vi preso entre meu desejo de vingança e meu amor por ela. Nesse momento, um soluço abafado chamou a atenção de todos. Júlia estava de pé na porta da clínica, tendo retornado bem a tempo de ouvir as últimas revelações. Júlia, sussurrou Ricardo, dando um passo em direção à sua irmã recém-descoberta. Mas Júlia recuou, seus olhos cheios de dor e traição. Não posso. Todos vocês. Como puderam? Antes que alguém pudesse detê-la, Júlia saiu correndo novamente, perdendo-se na escuridão da noite. Júlia! Gritaram Ricardo e Renato em uníssono, dispostos a segui-la. Esperem! A voz do Dr. Oliveira os deteve. Há algo mais que vocês devem saber. Algo que guardei em segredo por tempo demais. Todos se voltaram para o médico, expectantes. A noite em que Júlia nasceu, começou o doutor, sua voz trêmula, mas firme. Houve complicações. A mãe de Júlia, ela não sobreviveu ao parto. Antônio Neves desabou em uma cadeira, o peso dos anos e dos segredos finalmente o esmagando. Meu Deus, o que eu fiz? Ricardo, lutando para processar toda essa nova informação, se voltou para Renato. Você sabia, não é? Sabia que Júlia era minha irmã. Renato assentiu lentamente. Descobri há alguns meses quando comecei a investigar para meu plano de vingança, mas àquela altura já estava apaixonado por Júlia. Não sabia o que fazer. Temos que encontrá-la, disse Ricardo, sua voz carregada de determinação. Ela precisa saber toda a verdade. Gustavo Soto deu um passo à frente. Eu irei com vocês. Conheço esta cidade como a palma da minha mão. Enquanto Ricardo, Renato e Gustavo se preparavam para sair em busca de Júlia, Antônio Neves se pôs de pé, seu rosto mostrando uma resolução que Ricardo nunca havia visto antes. Filho, disse, pondo uma mão no ombro de Ricardo, vá procurar sua irmã, eu ficarei aqui. É hora de que eu enfrente as consequências de minhas ações. Ricardo olhou para seu pai, uma mistura de emoções contraditórias em seu coração. Pai, vá, insistiu. Antônio, Júlia precisa de você agora. Enquanto Ricardo, Renato e Gustavo saíam da clínica, seu João se aproximou de Antônio Neves. Senhor Neves, disse o ancião, sua voz carregada de sabedoria. Nunca é tarde para fazer o certo. Antônio assentiu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Você tem razão, seu João, e acho que sei por onde começar. Enquanto isso, nas ruas escuras de Vale Oculto, Júlia corria sem rumo, sua mente um turbilhão de emoções e lembranças. Sem perceber, seus passos a levaram a um lugar familiar, a velha fazenda de sua família, agora abandonada e em ruínas. Parou em frente à cerca desgastada, as lembranças de uma infância feliz, contrastando cruelmente com as revelações da noite. Quanto de sua vida havia sido real? Quanto havia sido uma elaborada mentira?
Eu sabia que te encontraria aqui, disse uma voz suave atrás dela. Júlia se virou para se encontrar cara a cara com Ricardo. Por um momento, se olharam em silêncio, o peso de seu parentesco recém-descoberto pairando entre eles. Júlia, começou Ricardo, dando um passo em direção a ela. Sei que tudo isso é avassalador, mas... Avassalador? Interrompeu Júlia, sua voz tremendo de emoção. Ricardo, toda a minha vida foi uma mentira. Meu pai, minha mãe, Renato, até você. Como se supõe que eu deva lidar com isso? Ricardo se aproximou mais, estendendo uma mão para ela. Você não está sozinha nisso, Júlia. Estou aqui e prometo que juntos descobriremos a verdade. Toda a verdade. Júlia hesitou por um momento, mas finalmente tomou a mão de Ricardo. Nesse instante, algo mudou entre eles. Já não eram dois estranhos unidos por circunstâncias extraordinárias, mas irmãos, unidos por laços de sangue e um destino compartilhado. Há algo mais que você deve saber, disse Ricardo suavemente, sobre sua mãe. Enquanto Ricardo compartilhava com Júlia a revelação final sobre seu nascimento e a morte de sua mãe, Renato e Gustavo os observavam à distância. Você acha que algum dia ela nos perdoará? Perguntou Renato, sua voz carregada de remorso. Gustavo pôs uma mão no ombro do prefeito. O perdão é um caminho longo, Renato, mas acredito que hoje demos o primeiro passo. De volta à cidade, Antônio Neves enfrentava seu próprio acerto de contas. Com a ajuda de seu João e do Dr. Oliveira, começou a redigir uma confissão detalhada de todos os seus delitos e enganos. Isto destruirá tudo o que construí, murmurou Antônio, sua caneta tremendo sobre o papel. Talvez, respondeu seu João, mas também é a oportunidade de construir algo novo, algo melhor. Enquanto o amanhecer começava a despontar sobre Vale Oculto, seus habitantes se preparavam para um novo dia que prometia mudanças monumentais. A verdade, há muito enterrada, finalmente havia vindo à luz, e com ela a possibilidade de redenção e um novo começo. Ricardo e Júlia, de mãos dadas, caminhavam de volta à cidade. Tinham um longo caminho pela frente, cheio de dor, cura e descoberta. Mas pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam uma centelha de esperança. O que faremos agora? Perguntou Júlia, olhando para seu recém-descoberto. Irmão Ricardo apertou suavemente sua mão. O que for necessário para fazer as coisas certas por você, por mim, por Vale Oculto juntos. Enquanto o sol se erguia sobre o horizonte, banhando a cidade em uma luz dourada, os habitantes de Vale Oculto se preparavam para enfrentar as consequências de décadas de segredos e mentiras, mas também se preparavam para a possibilidade de um novo começo, um baseado na verdade, na compaixão e na redenção. O futuro era incerto, mas uma coisa estava clara: nada voltaria a ser igual em Vale Oculto. E talvez, apenas talvez, isso era exatamente o que a cidade precisava. Os dias que se seguiram às revelações em Vale Oculto foram um turbilhão de emoções, confrontos e finalmente reconciliações. A cidade, abalada até seus alicerces pelos segredos revelados, começava lentamente a processar a verdade e a buscar um caminho adiante. Na praça central, uma assembleia da cidade havia sido convocada. Os habitantes de Vale Oculto, desde os mais velhos até os mais jovens, se reuniram para decidir o futuro de sua comunidade. No centro de tudo, de pé diante da multidão, estavam Ricardo e Júlia, unidos em sua determinação de fazer as coisas certas. Ricardo deu um passo à frente, sua voz clara e firme ressoando na praça Habitantes de Vale Oculto, começou. Passamos por momentos difíceis. Mentiras, enganos e traições ameaçaram destruir o próprio tecido de nossa comunidade. Mas hoje estamos aqui, não para apontar culpados, mas para decidir juntos como avançar. Júlia se uniu a seu irmão, tomando sua mão em um gesto de unidade. Esta cidade tem sido meu lar toda a minha vida, disse, sua voz tremendo ligeiramente com emoção.
E embora eu tenha descoberto que grande parte do que acreditava saber era uma mentira, uma coisa continua sendo verdade. Vale Oculto é meu lar, e todos vocês são minha família. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Seu João, respeitado por todos, se pôs de pé. Ricardo, Júlia, disse o ancião, vocês falam com sabedoria, além de seus anos. Mas digam-nos, o que propõem para curar as feridas de nossa cidade? Ricardo assentiu. Agradecido pela pergunta, temos um plano. Com a ajuda do detetive Gustavo Soto, desvendamos a rede de corrupção que ameaçava Vale Oculto. O projeto do shopping, que teria destruído grande parte de nossas terras, foi cancelado. Um suspiro coletivo de alívio se ouviu entre a multidão. Mas isso não é tudo, continuou Júlia. Meu pai Antônio Neves concordou em devolver todas as terras e propriedades adquiridas de maneira fraudulenta a seus legítimos donos. Além disso, estabeleceu um fundo para o desenvolvimento sustentável de Vale Oculto, que será administrado por um conselho eleito por vocês, o povo. A surpresa e o ceticismo se misturaram nos rostos dos habitantes. E como sabemos que podemos confiar nos Neves depois de tudo o que aconteceu? Gritou alguém da multidão. Foi então que Antônio Neves, que havia permanecido em silêncio no fundo da praça, deu um passo à frente. Seu rosto mostrava o peso de suas ações, mas também uma determinação renovada. Vocês têm razão em duvidar de mim, disse. Sua voz carregada de remorso. Cometi erros terríveis, machuquei muitas pessoas, incluindo meus próprios filhos. Não espero seu perdão, mas peço a oportunidade de corrigir meus erros. Cada centavo que ganhei de maneira desonesta será devolvido, cada propriedade restituída, e me submeterei à justiça por meus crimes. Um silêncio atônito caiu sobre a praça. Ninguém esperava uma confissão tão aberta do poderoso Antônio Neves. Renato, que havia estado escutando em silêncio, se aproximou do centro. Eu também devo me desculpar, disse, sua voz embargada pela emoção. Meu desejo de vingança quase destruiu o que eu mais amava, Júlia. Se voltou para ela. Sei que traí sua confiança, mas espero que algum dia possa me perdoar. Júlia olhou para Renato, seus olhos cheios de uma mistura de dor e compreensão. O perdão levará tempo, Renato. Mas acredito que todos merecemos a oportunidade de redimir nossos erros. Gustavo Soto, que havia estado observando de um lado, deu um passo à frente. Como representante da lei, posso assegurar que todos os envolvidos em atos ilegais enfrentarão as consequências de suas ações. Mas também acredito na justiça restaurativa. Vale Oculto tem a oportunidade de se tornar um exemplo de como uma comunidade pode se curar e se reconstruir. Seu João, com lágrimas nos olhos, falou novamente. Meus queridos amigos e vizinhos, fomos testemunhas de uma grande escuridão, mas também de uma grande luz. A verdade, por dolorosa que seja, nos libertou. Agora depende de nós decidir o que faremos com essa liberdade. A Assembleia continuou por horas, com propostas, debates e, finalmente, decisões. Concordou-se em formar um novo Conselho de Governo para Vale Oculto, um que representasse verdadeiramente os interesses de todos os habitantes. Ricardo e Júlia, respeitando a vontade do povo, decidiram ficar e trabalhar para reconstruir a confiança e o tecido social da comunidade. Nos meses que se seguiram, Vale Oculto experimentou uma transformação notável. As velhas feridas começaram a cicatrizar, e embora o caminho não fosse fácil, a honestidade e a transparência se tornaram os pilares da nova era da cidade. Ricardo, utilizando seus conhecimentos empresariais para o bem comum, ajudou a estabelecer cooperativas e pequenas empresas que aproveitavam os recursos naturais da região, de maneira sustentável. Júlia, por sua vez, expandiu seu trabalho educativo, criando programas de formação para adultos e crianças que fomentavam o pensamento crítico e a participação cidadã. Renato, após cumprir uma sentença reduzida por sua cooperação com a justiça, retornou a Vale Oculto como um homem mudado. Embora seu
relacionamento romântico com Júlia tivesse terminado, ambos encontraram uma amizade baseada no respeito mútuo e no desejo compartilhado de fazer o bem. Antônio Neves, depois de enfrentar as consequências legais de suas ações, dedicou o resto de sua vida a trabalhar incansavelmente para reparar o dano que havia causado. Embora nunca pudesse recuperar completamente a confiança das pessoas, suas ações falaram mais alto que suas palavras, e pouco a pouco começou a ganhar um lugar na comunidade. Um ano após aquela fatídica assembleia, Vale Oculto celebrava seu renascimento. A Praça Central, outrora cenário de confrontos e revelações dolorosas, agora fervilhava de vida e alegria. Um festival comunitário marcava o aniversário da nova era da cidade. Ricardo e Júlia, rodeados por seus amigos e vizinhos, observavam a celebração com uma mistura. Claude's response was limited as it hit the maximum length allowed at this time. GL continuar de orgulho e humildade. Alguma vez imaginou que terminaríamos assim? Perguntou Júlia, um sorriso brincando em seus lábios. Ricardo negou com a cabeça, rindo suavemente. Nunca. Quando cheguei a Vale Oculto, estava fugindo da minha vida, da minha identidade. Agora sinto que finalmente encontrei meu lugar no mundo. E uma irmã, acrescentou Júlia, apertando carinhosamente a mão de Ricardo. E uma irmã, confirmou ele, retribuindo o gesto. De um canto da praça, seu João os observava com um sorriso satisfeito. Aproximou-se deles, seu passo lento, mas firme. Meus queridos meninos, disse o ancião, sua voz carregada de afeto. Vocês trouxeram mais que a verdade a Vale Oculto. Trouxeram esperança, renovação. Estou orgulhoso de vocês. Ricardo e Júlia abraçaram o velho mecânico, o homem que havia sido um farol de sabedoria e bondade durante os momentos mais obscuros. Enquanto a festa continuava ao seu redor, Ricardo refletiu sobre a incrível jornada que o havia levado a este momento. Havia chegado a Vale Oculto buscando escapar de seu passado, mas em vez disso, havia encontrado seu futuro. Um futuro cheio de desafios, sim, mas também de amor, propósito e a alegria de pertencer verdadeiramente a uma comunidade. Júlia, como se lesse seus pensamentos, disse suavemente: Sabe, acho que finalmente entendo o que significa Vale Oculto. Não é apenas um lugar no mapa, é um tesouro, algo precioso que estava escondido e que finalmente descobrimos. Ricardo assentiu, olhando ao seu redor, para os rostos sorridentes dos habitantes da cidade, para as crianças brincando, para os idosos compartilhando histórias. Você tem razão, disse, e agora é nosso dever proteger e nutrir este tesouro. Enquanto o sol se punha sobre Vale Oculto, banhando a cidade em um cálido resplendor dourado, Ricardo e Júlia se juntaram à celebração, dançando ao ritmo da música local. O futuro era brilhante, cheio de possibilidades, e embora soubessem que haveria mais desafios por vir, estavam prontos para enfrentá-los juntos, como irmãos, como parte de uma comunidade renascida, como guardiões de um vale que já não estava escondido, mas que brilhava com a luz da verdade e da esperança. E assim, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu noturno, Vale Oculto continuava sua festa, celebrando não apenas seu passado e seu presente, mas também seu futuro. Um futuro construído sobre os alicerces da honestidade, da compaixão e da unidade. Um futuro que, embora incerto, prometia ser tão belo e emocionante quanto o próprio vale,